Já parou para refletir sobre o dilúvio e por que Deus decidiu reiniciar a humanidade? Imagine um mundo repleto de avanços impressionantes, onde gigantes conhecidos como Nefilins caminhavam entre os homens. Quem eram essas figuras misteriosas e que papel desempenharam na corrupção da terra? Mais intrigante ainda, o que levou Deus a realizar um julgamento tão severo, mas repleto de sinais de esperança como o arco-íris? Esta história nos leva além de um simples relato de destruição, desvendando mistérios que ainda ecoam na humanidade. Será que o dilúvio foi apenas um evento de julgamento ou uma preparação divina para algo maior? Por trás de cada decisão de Deus há lições profundas que podemos aplicar à nossa vida hoje. Ao longo deste roteiro, você descobrirá como a humanidade chegou a um estado de completa corrupção, os sinais misteriosos dos Nefilins e o plano de salvação traçado por Deus. Vamos explorar também as consequências de uma civilização que ignorou os avisos divinos e como isso se conecta com os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada que mistura história, fé e reflexões eternas. E, ao final, seremos desafiados a enxergar o arco-íris não apenas como um fenômeno natural, mas como um lembrete constante da fidelidade e misericórdia de Deus. Está pronto para mergulhar nos mistérios do dilúvio e compreender o que ele significa para a sua vida? Vamos começar. O mundo antes do dilúvio era um lugar único e extraordinário. A humanidade vivia em condições completamente diferentes das que conhecemos hoje. Adão e Eva foram colocados no Éden, um paraíso onde tudo estava em perfeita harmonia com Deus. Eles tinham acesso a todo tipo de abundância e caminhavam lado a lado com o Criador. No entanto, o pecado rompeu essa conexão, trazendo consequências devastadoras para toda a criação. À medida que as gerações avançavam, a humanidade começou a se distanciar cada vez mais de Deus. A terra, que antes era fértil e generosa, agora exigia trabalho árduo para produzir frutos. Mesmo assim, o homem prosperava em conhecimento e tecnologia. Alguns relatos sugerem que o mundo antediluviano era altamente avançado, com pessoas vivendo centenas de anos e acumulando sabedoria incomparável. Nesse cenário surgiram os Nefilins, figuras misteriosas descritas na Bíblia como gigantes ou heróis da antiguidade. Eles eram o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, o que muitos interpretam como uma aliança, proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres não apenas possuíam força e habilidades sobre-humanas, mas também influenciavam a sociedade de maneiras que aceleraram sua decadência moral. O mundo antes do dilúvio era fascinante, mas também sombrio. Por trás de todo o progresso humano, havia uma crescente corrupção e violência. A Bíblia nos dá apenas vislumbres desse período, mas o suficiente para entender que era uma sociedade profundamente afastada de Deus. E foi nesse contexto que Deus, em sua santidade, tomou a decisão de agir. A corrupção da humanidade atingiu níveis inimagináveis. A Bíblia descreve que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse versículo nos dá uma ideia da gravidade da situação. O pecado não era mais algo isolado, mas um estado geral de toda a humanidade. Os Nefilins, com seu poder e influência, desempenharam um papel significativo nesse cenário. Eles são frequentemente associados a feitos grandiosos, mas também a atos de opressão e destruição. Com suas habilidades sobre-humanas, eles provavelmente se tornaram líderes ou governantes, dominando as massas e perpetuando uma cultura de violência e idolatria. A sociedade estava mergulhada em orgulho, materialismo e busca desenfreada por prazer. A longevidade das pessoas também contribuiu para a propagação do mal. Imagine pessoas vivendo por séculos, acumulando não apenas conhecimento, mas também práticas corruptas. O potencial para espalhar a influência do pecado era imenso, e cada geração parecia pior do que a anterior. A sociedade antediluviana, embora avançada em tecnologia, era moralmente falida, mostrando que o progresso humano não garante progresso espiritual. Foi nesse contexto que Deus olhou para a Terra e viu que ela estava completamente corrompida.
Seu coração se encheu de tristeza ao ver sua criação desviar-se tão longe do propósito original. Apesar disso, Deus decidiu agir com justiça e misericórdia, planejando uma solução que preservaria um remanescente fiel e proporcionaria um novo começo para a humanidade. Diante da corrupção generalizada, Deus tomou uma decisão radical: purificar a terra por meio de um dilúvio. Essa não foi uma decisão tomada com leveza, mas com profunda dor. A Bíblia nos diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, um versículo que revela o pesar do Criador ao ver o quanto a humanidade havia se afastado dele. Mesmo no julgamento, a misericórdia de Deus brilhou. Ele escolheu Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, para liderar a preservação da vida na terra. Noé e sua família seriam o remanescente fiel que iniciaria uma nova era. Deus deu a Noé instruções detalhadas para construir a arca, um enorme navio que abrigaria não apenas sua família, mas também representantes de todas as espécies animais. Imagine o peso dessa responsabilidade. Noé tinha que construir algo jamais visto, baseado apenas na palavra de Deus. Além disso, ele enfrentava o ridículo e a incredulidade de seus contemporâneos. Enquanto a sociedade continuava em sua corrupção, Noé dedicava cada dia de sua vida à construção da arca e à pregação da justiça, oferecendo uma chance de arrependimento à humanidade. A decisão de Deus de enviar o dilúvio foi um ato de purificação e renovação. Ele não apenas julgou a terra, mas também preparou o caminho para um novo começo. Noé e sua família, embora poucos, representavam a esperança de que a humanidade ainda poderia cumprir o propósito divino. E assim, a arca tornou-se um símbolo de salvação em meio ao caos iminente. A construção da arca foi um ato de fé sem precedentes. Deus deu a Noé medidas específicas. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Essas dimensões, em medidas modernas, correspondem a aproximadamente 150 metros de comprimento, um projeto gigantesco para a época. A arca foi projetada para resistir às águas turbulentas, sendo um refúgio seguro para os que estavam nela. Noé não apenas construiu a arca, mas também pregou a justiça de Deus durante o processo. Ele advertiu as pessoas sobre o julgamento iminente, mas elas ignoraram os avisos, continuando em suas práticas corruptas. Imagine a persistência necessária para continuar esse trabalho por décadas, enquanto todos ao redor zombavam e duvidavam. A fé de Noé era inabalável, uma inspiração para nós hoje. A tarefa logística era monumental. Além de construir, a arca, Noé e sua família precisavam reunir suprimentos e preparar acomodações para os animais. A Bíblia menciona que Deus trouxe os animais para Noé, o que por si só já era um milagre. Cada espécie, macho e fêmea, entrou na arca, cumprindo a ordem divina. Isso demonstra o controle soberano de Deus sobre toda a criação. Finalmente, quando a arca estava completa, Deus ordenou a Noé e sua família que entrassem. A porta foi fechada pelo próprio Deus, marcando o início do dilúvio. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros, protegidos pela obediência e pela promessa de Deus. Eles não sabiam o que encontrariam quando saíssem, mas confiavam no plano do Criador. O dilúvio foi um evento catastrófico como nenhum outro na história da humanidade. A Bíblia relata que as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Não era apenas uma chuva comum. A terra parecia desmoronar, sob as forças da natureza desencadeadas. O que antes era um mundo cheio de vida, agora era engolido por águas incontroláveis. Imagine o desespero daqueles que estavam fora da arca, correndo para lugares altos, enquanto a água subia implacavelmente. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentavam o caos de uma forma diferente. Eles ouviam o rugido das águas, o estrondo dos trovões e o impacto das ondas contra a embarcação. O mundo estava sendo destruído, mas, em meio a essa tempestade, eles estavam seguros sob a proteção divina. Cada balanço da arca era um lembrete da graça de Deus, que os havia chamado a obedecer e confiar nele. Enquanto isso,
Todas as civilizações e suas conquistas foram submersas. A arquitetura, a tecnologia e até mesmo os registros das sociedades antediluvianas foram apagados em questão de dias. Tudo o que era orgulhosamente construído pelo homem foi varrido pelas águas. O juízo de Deus não poupou ninguém, exceto aqueles que estavam dentro da arca, protegidos pela obediência à palavra do Criador. Por 40 dias e noites, a chuva continuou incessante. As águas subiram até cobrir os picos das montanhas mais altas, mostrando a magnitude do julgamento de Deus. Mas, mesmo no auge do dilúvio, a arca flutuava como um símbolo de esperança. Ela carregava as sementes de um novo começo, tanto para a humanidade quanto para toda a criação. Noé e sua família não sabiam quanto tempo duraria essa provação, mas continuaram confiando na fidelidade de Deus. Após meses sobre as águas, algo extraordinário aconteceu. As águas começaram a baixar. A Bíblia nos diz que Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. A arca, que antes estava à deriva, finalmente pousou sobre os montes de Ararat. Imagine a emoção de Noé e sua família ao perceberem que a tempestade havia acabado e que o plano de Deus estava se cumprindo. No entanto, eles não podiam simplesmente sair da arca imediatamente. Noé aguardou pacientemente a direção de Deus. Ele enviou um corvo, que voou de um lado para outro, e depois uma pomba que trouxe uma folha de oliveira fresca, um sinal claro de que a terra começava a renascer. A terceira vez que soltou a pomba, ela não retornou, indicando que já havia encontrado um lugar para habitar. Esses sinais foram fontes de esperança para Noé e sua família. Mesmo depois de verem que a terra estava seca, Noé não agiu precipitadamente. Ele esperou até que Deus dissesse: "Saia da arca, você e toda a sua família." Isso demonstra a paciência de Noé e sua total confiança na orientação divina. Quando finalmente saíram, eles pisaram em um mundo transformado. O cenário era completamente diferente do que eles conheciam, mas carregava o potencial de um recomeço. O primeiro ato de Noé ao sair foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em gratidão. Esse momento marcou o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Foi então que Deus colocou o arco-íris no céu, dizendo: "Ponho nas nuvens o meu arco. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra." O arco-íris era um lembrete da promessa divina de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, representando a graça e a fidelidade do Criador. A história do dilúvio nos oferece lições profundas que continuam relevantes até hoje. Primeiramente, ela nos lembra da seriedade do pecado e de suas consequências. Deus é justo e não pode ignorar a corrupção, mas ao mesmo tempo ele é misericordioso e sempre oferece um caminho de salvação. Assim como Noé encontrou graça aos olhos de Deus, podemos encontrar redenção por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Outra lição poderosa é a importância da obediência e da fé. Noé foi chamado para realizar algo aparentemente absurdo: construir uma arca gigantesca em um tempo onde a chuva era desconhecida. Mesmo assim, ele obedeceu, confiando plenamente nas promessas de Deus. Sua fidelidade nos inspira a seguir o exemplo, mesmo quando os planos de Deus não fazem sentido para nós. Além disso, o dilúvio nos ensina sobre o perigo da complacência espiritual. As pessoas da época de Noé viviam suas vidas normalmente, ignorando os avisos de julgamento. Jesus comparou esses dias aos últimos tempos, alertando que muitos estarão distraídos com os afazeres do dia a dia e não estarão preparados para sua segunda vinda. Isso nos desafia a permanecer vigilantes e focados em nossa caminhada com Deus. Por fim, o arco-íris nos lembra da fidelidade de Deus às suas promessas. Ele não apenas julgou a humanidade, mas também preservou um remanescente para um novo começo. Isso nos encoraja a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Ele sempre mantém suas promessas. Assim como Noé e sua família emergiram do dilúvio para um novo mundo, nós também podemos experimentar a renovação e a esperança que vem de Deus. A história do dilúvio é muito mais do que um relato de destruição. É uma mensagem de renovação,
graça e aliança. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Estamos vivendo em obediência a Deus ou ignorando seus avisos? Assim como Noé e sua família confiaram no plano divino, somos chamados hoje a colocar nossa fé em Deus e seguir seus caminhos. O arco-íris pintado no céu como um símbolo da aliança de Deus é um lembrete constante de que sua misericórdia triunfa sobre o julgamento. Ele nos chama a viver em retidão, a buscar a reconciliação com o Criador e a compartilhar essa mensagem de esperança com os outros. Assim como Noé foi um pregador da justiça, também somos chamados a ser testemunhas do amor e da graça de Deus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe sua reflexão conosco. Declare nos comentários: eu confio na fidelidade de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Deus está escrevendo uma nova história em sua vida, assim como Ele fez com Noé. Confie nele, obedeça à sua palavra e veja como Ele transforma tempestades em oportunidades de recomeço. Que você encontre no arco-íris o lembrete diário da promessa de Deus e na sua palavra a esperança para um futuro cheio de graça e redenção.